O novo coronavírus. Vítimas do novo coronavírus. Mortos pela Covid. Com Covid-19 por causa do novo coronavírus. Vítimas da Covid. A pandemia avança. Com a pandemia do coronavírus. Na fase crítica da pandemia. As ruas ficaram vazias. 2020. Claro que palavras como pandemia, coronavírus, Covid-19 definem esse ano tão difícil. Mas aqui a reflexão é diferente. 2020 foi o ano da reinvenção. Reinventamos o modo de se divertir, o modo de trabalhar, reinventamos. E principalmente, adiantamos o futuro. Mais do que nunca, percebemos que barreiras não existem. Pode até existir barreiras sanitárias, claro, mas está cada vez mais claro que podemos encontrar pessoas de qualquer lugar, trabalhar, resolver problemas, tudo no alcance de nossas mãos. Estamos mais conectados do que nunca. Chegamos no futuro. Ano esse que já começou esquentando a chapa. Com a notícia do assassinato do principal comandante militar do Irã num bombardeio americano no Iraque. E o governo iraniano promete vingança. Uma ameaça de terceira guerra mundial. Todo mundo preparado. O brasileiro com medo como o mundo todo, mas sabendo que aqui tem pólvora. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. O conflito, na verdade, teve uma escalada de tensão quando Trump autorizou o assassinato do principal general do Irã, Soleimani. Em resposta, o Irã lançou mísseis balísticos contra a base aérea dos Estados Unidos, no Iraque. Não houve feridos. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, escreveu em sua conta do Twitter que a resposta foi uma autodefesa e que não estão buscando uma escalada de tensão ou uma guerra. A tensão lá no Oriente Médio se acalmou, mas o mundo viveu dias de muita angústia ao longo de 2020. A pseudo-terceira guerra mundial foi uma bombinha de festim para o caos que foi esse ano. E um episódio histórico que dividiu o mundo precisa ser destacado. E não, eu não estou falando aqui da saída de Harry e Meghan da família real, apesar desse também ter gerado revolta mundial. O príncipe Harry e a mulher dele, Meghan, anunciaram hoje que vão deixar a condição de membros sêniores da família real britânica. Eles disseram que querem se tornar independentes financeiramente. O Palácio de Buckingham declarou que a decisão é complicada. E essa saída histórica da família mais importante do mundo, apesar de não parecer, foi dentro desse interminável ano. Mas é um evento histórico que realmente representa o caos chamado 2020, que influenciou inclusive essa pseudo-terceira guerra mundial, que é a eleição americana. De que forma o ataque de ontem pode mexer com a eleição presidencial americana? Para complicar, Trump concorre à reeleição em novembro. Pode ser que os iranianos prefiram esperar, torcendo para que ele seja derrotado. Pois é, parece que a torcida iraniana é pé quente. Joe Biden as the next president of the United States of America. Kamala dança hoje, porque durante a campanha a tensão foi enorme. Here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. A Casa Branca, inclusive, se preparava para um cenário de guerra a partir do momento que o anúncio do resultado fosse dado. Tatumes foram postos, tudo preparado para zelar pela casa que toma as decisões que interferem no mundo todo. Mas eleições precisam ser a festa da democracia. Os dias imediatamente anteriores à eleição foram muito tensos. E democracia não é guerra. São correntes diferentes que chegam ao poder, precisam conversar, é prezar pela diversidade para tomar as melhores decisões. Todos os políticos na democracia tendem a lutar pelo país. O que diverge é apenas o como chegar nesse país melhor. E as eleições chancelam qual desse caminho será escolhido. Infelizmente, não foi nada disso que percebemos. If you count the legal votes, I easily win. So, each ballot must be counted. Enfim, foi uma explosão de acusações fundadas, de ofensas, de fraudes. Uma explosão. Bem diferente daquela que deixou 190 vítimas em Beirute, capital do Líbano. Mas ambas explosões devastaram esses locais. E os dois líderes terão o desafio em 2021 de reconstruir. E no caso americano, precisará de eficiência para unir o país. Ou então, será impossível governar.
demora na contagem do voto impresso e principalmente a insegurança que essa atmosfera gerou, nos faz necessário valorizar a nossa urna eletrônica. Tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente teve muita fraude lá. Joe Biden foi confirmado no colégio eleitoral como o vencedor das eleições nos Estados Unidos. Isso tem que deixar de existir. Não podemos continuar votando e não sabendo, não tendo a certeza se aquele voto foi ou não para aquela pessoa. E deixar bem claro, o voto impresso, ninguém bota a mão no papel. Apesar de questionamentos vazios gerados pelo presidente, os próprios candidatos que disputaram as eleições municipais nesse ano não se manifestaram dizendo que houve fraude no pleito. Não teve um candidato, nem extrema-direita, a extrema-esquerda, centro, candidato nenhum. Esse quadro de extremos, enfim, de muito ódio, de muita divisão, não fez bem a nenhum de nós brasileiros. É que há uma confiança na política, de novo, que há uma confiança naqueles que se expõem, que estão sob as luzes, sob os holofotes daqueles que seguem na vida pública. Uma vitória de centro, da política tradicional. O Centrão agora está por todo o país pronto para exercer forte influência. E o seu apoio, então, está cada vez mais valioso. A esquerda, por sua vez, aquela mais radical, que não conseguiu se inovar, perdeu completamente o espaço. Enquanto a onda de 2018 da extrema-direita se enfraqueceu esse ano, seja pela derrota de Trump, pela derrota nas urnas dos candidatos apoiados pelo presidente, pela prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Lavagem de dinheiro para um grupo que atuava dentro da prefeitura. Os investigadores chamam de o QG da propina. Ou seja, pelo afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel. Ele foi eleito com a bandeira de combate incondicional à corrupção. Mas essa semana, por decisão da Justiça, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo. Mas seria mesmo a derrota do radicalismo? Infelizmente, nesse ano, o radicalismo não foi só uma questão no campo das ideias. Vidas estavam em jogo quando se fala no radicalismo em 2020. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Reverberou no não uso da máscara, no menosprezo da pandemia. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. E as 7 manifestações antidemocráticas que o presidente Jair Bolsonaro esteve presente simbolizam todo esse absurdo que comentamos. Sites que apoiam o presidente Jair Bolsonaro aproveitaram o acesso a informações e vídeos feitos por assessores do Palácio do Planalto para aumentar a audiência e o lucro com as manifestações antidemocráticas no começo do ano. Pois é, o gabinete do ódio e as fake news se interligam com os atos democráticos, que por sua vez conversam com as milícias, com Queiroz, com rachadinhas. E assim, para se proteger disso tudo e zelar pelos seus filhos, ainda tem o possível uso da ABIN, do Gabinete de Segurança Institucional. A ministra Carmen Lúcia determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue se a Agência Brasileira de Inteligência foi usada para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. E ainda tem a possível interferência do presidente na Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro. E o ex-juiz Moro pede demissão do ministério com denúncias graves contra o presidente. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. É tudo interligado, o buraco é muito fundo e a justiça é muito lenta para tantas questões. Mas mesmo assim, como a justiça ia fechando no bolsonarismo, a popularidade ia caindo e até uma conversa de impeachment ia entrando no radar, a aliança com um grupo numeroso de parlamentares foi a solução para criar uma segurança suficiente para conquistar o mínimo de governabilidade. O presidente Jair Bolsonaro está sem partido.
e tem feito um movimento intenso para tentar formar uma base de apoio no Congresso. Líderes e deputados passaram as últimas semanas em encontros com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e escolheu mais um nome do Centrão. Será presidido por Marcelo Lopes da Ponte, por indicação do Centrão. O bloco político famoso por negociar cargos em troca de apoio. Bolsonaro foi eleito negando e criticando o que chamava de velha política. E evitar um eventual processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é com quem e por quê e o que vai ter em troca. No entanto, altos preços o presidente precisa pagar por esse apoio do Centrão. Um deles é largar de vez a figura de fora da política, baixar a bola e, principalmente, parar de atacar o Congresso. Não confunda isso com o fim da retórica da polêmica, mas apenas com uma amenização no tom, principalmente na relação com o Congresso. Apesar de algumas polêmicas continuarem constantes, o negacionismo continuar. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O ódio à imprensa, que justamente expõe as inverdades do negacionismo, continuar. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Mas perceba que nasceu o Ministério dos Desaparecidos. E Milton Ribeiro, que assumiu a pasta da educação após Weintraub, foi justamente o símbolo dessa mudança de tom. É uma mudança, né, Juliana, no tom do comando do MEC. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, investigado no Supremo por racismo e ameaças a ministros da Corte, está nos Estados Unidos desde a manhã de hoje. Só depois do desembarque, o governo brasileiro publicou a exoneração no Diário Oficial. Com isso, Weintraub ficou livre da quarentena imposta a brasileiros. Uma era polêmica ambulante. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E o atual, poucos até mesmo o conhecem. O MEC ficou 22 dias sem um titular. Postura bem diferente do ex-ministro Abraham Weintraub, defendeu o diálogo com a comunidade acadêmica. Queremos abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos. Mas nem tanto, nem tão pouco. O ministro da Educação precisaria estar mais do que nunca ativo. O ministro afirmou que volta às aulas no país e acesso à internet não são temas do MEC. Porque vemos um desafio enorme nessa área. E como não enfrentamos do jeito certo, esse desafio se tornou um grande problema. As crianças estão em casa há meses e os pais se perguntam como e quando as escolas vão reabrir. A questão das voltas às aulas se transformou em um tabu. Simplesmente evitou-se falar no tema. Porque o buraco de problemas que esse gerou é imensurável. Os jovens estão no completo obscurantismo de conhecimento. Um apagão. Para tomar banho, tá pegando água da chuva, o alimento da gente estragou. O Amapá foi o símbolo do apagão, de responsabilidade das autoridades. Negligência a gente vê em todos os lados, mas o Amapá concretizou o obscurantismo que a gente vive. Foram inúmeros casos de desafios que 2020 impôs ao país. Como controlar o fogo no Pantanal em meio às dificuldades logísticas de uma pandemia. E a chegada do período mais crítico das queimadas, no meio da pandemia... O fogo no Pantanal destruiu uma área equivalente a quase 10 vezes as cidades do Rio e de São Paulo juntas. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Mas o desafio se tornou a emergência climática, em meio à tamanha negligência do país com a causa. Mas a população fez diferente. Em meio a tantos desafios impostos na vida de cada um de nós. A reinvenção é a palavra que marca o ano dos brasileiros. E é também a esperança de que, mesmo em meio a um cenário de tamanho desemprego... O desemprego no Brasil hoje atinge quase 13 milhões de pessoas. Dias melhores chegaram. Até ele teve que trabalhar em casa este ano. Então, para isso, nós tivemos que se reinventar. Shows de música, nada disso é permitido. Agora, você imagina como ficou a vida de quem dependia financeiramente desses eventos. Infelizmente, enquanto o brasileiro ficou sem chão,
A secretaria, que poderia atenuar essa realidade, está emergida em uma completa bagunça. As aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Texto semelhante ao do principal ministro de Hitler. Muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Doutor Mário Frias para a Secretaria de Cultura, que é um cargo que parece ter porta giratória no governo Bolsonaro. Mas o brasileiro se reinventa e faz diferente. Eu toco pandeiro, tantã, aí veio a pandemia. Não sabia o que fazer. Eu queria uma bicicleta normal para poder vender salgado, vender na rua, salgado com suco. Aí eu botei Good Bike do Robinho. Aí criei um logozinho, um bonequinho, foi marcante por causa do meu cabelo também. E no primeiro momento em que o OMS começou a indicar o uso da máscara de pano, and that in itself is not a bad idea. Máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo. A Organização Mundial da Saúde atualizou orientações sobre o uso de máscaras. E eu vou ensinar para vocês aqui agora. Percebam que é um pano quadrado, é um lenço. Se eu consigo fazer, acho que qualquer pessoa consegue. O brasileiro, no outro dia, estava de prontidão, vendendo a nossa maior aliada nessa pandemia, com todas as estampas possíveis. A primeira encomenda do grupo são 100 mil máscaras. Cada costureira recebe uma quantidade de tecido ponto de costura. O brasileiro se aglomerou, se errou. Pode colocar a máscara, por favor? Por favor. Mas não foram todos. Muito pelo contrário. Para cada paredão, para cada barzinho lotado, uma live feita com todos os protocolos de segurança. Tanto que 8 das 10 lives mais vistas em 2020 são brasileiras. Evento esse que foi o grande símbolo da reinvenção nesses tempos. A produção do entretenimento tradicional precisou parar, mas a indústria do entretenimento não parou. – 29 de março de 2020. O ano que foi cancelado. É uma emergência nacional. 2020 está adiado para o ano que vem. A Olimpíada precisou ser remarcada para 2021. Algo inédito na história. Uma decisão que não... É a primeira vez que uma Olimpíada é adiada. Em nome da segurança, nós concordamos em adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para 2021. Faltavam 122 dias apenas para a cerimônia de abertura de um evento que a cidade está esperando há 7 anos. Em outros momentos, como nas grandes guerras, a maior festa do esporte foi cancelada ou precisou de curtinhos adiamentos. Mas 2021, as Olimpíadas, a vacina, está logo ali, vai passar. Foi isso que eu aprendi com o esporte. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, mas existe sempre a luz da esperança e do recomeço. O revezamento da tocha começará em Fukushima, capital da região onde fica a usina nuclear, destruída na tragédia. A ideia era simbolizar a reconstrução do Japão. Agora vai valer para o mundo todo, num clima de renascimento. A chama olímpica será vista como a luz no fim do túnel. O futebol, claro, também precisou parar. Os estádios foram espaço dessa vez não para ídolos do esporte, mas foram palcos para a atuação dos grandes heróis do ano, para os profissionais da saúde. O momento de deixar o pódio para cientistas, médicos e enfermeiros. E aos nossos guerreiros, o meu muito obrigado. É muito importante e especial vestir essa camisa, ter a oportunidade de jogar um jogo hoje depois de tanto tempo. Quando o futebol voltou marcando história. São pequenos passos que estamos dando, mas que mudam a sociedade. As mulheres não usam mais roupas emprestadas da seleção masculina, mas muito pelo contrário. Elas fazem a sua própria história. E para quem achava que ninguém queria ver o futebol feminino, a final foi transmitida simplesmente em todas as plataformas. Rádio, TV aberta, TV fechada, Twitter,
além de contar com narradoras e comentaristas femininas, trazendo a transmissão dessa vitória da luta pela igualdade. O Corinthians é campeão brasileiro de 2020. O que é claro de 2020 é que a cada falta de empatia, eu mostro 10 exemplos de ação de solidariedade. Por amor à vida, use máscara. Existe uma parcela nefasta e ruidosa. No momento que eles avançaram. Mas o Brasil é muito mais do que isso. É beleza de norte a sul do país e é luta de norte a sul do país. O negacionismo existe, é real. No Brasil não existe racismo. Das tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história. Mesmo assim, o 2020 do nosso país, assim como do resto do mundo, a história da luta pela igualdade ganhou capítulos importantes. Domingo 22 de novembro, um fim de semana marcado por protestos em reação a um assassinato brutal. Na véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, um cidadão negro, foi morto por 2 seguranças brancos num supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre. O mundo vive revoluções. O hino da Champions será executado assim, com os atletas agachados em protesto contra o racismo. Um dia histórico, um momento histórico que a gente acompanha. Pensar como 1970 não tem mais cabimento. O racismo existe, mas o mundo está lutando e dando um prazo de validade para essa estrutura. E o ano perdeu personalidades, desde João Alberto, George Floyd, que de desconhecidos passaram importantes símbolos nessa nossa luta diária antirracista. E também perdemos pessoas que pareciam que nunca iam morrer. Sabe aquela pessoa que você cresceu vendo na televisão, ouvindo a voz dela, se divertindo com ela? Alô você, boa tarde. Acabou de chorar e ficou tudo lindo. De manhã cedinho. Acabou de chorar e no meio do mundo. A música brasileira e todos nós também perdemos hoje um dos nossos maiores compositores. Aldir conheceu João Bosco no início dos anos 70. A consagração da parceria veio na voz de uma cantora gaúcha. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Mesmo não as conhecendo, elas estavam sempre com a gente, pela TV, pela internet, e por isso elas nunca vão estar longe de nós. E é isso que as une com George Floyd, com João Alberto, Emily, Rebeca, só para citar alguns. É que suas memórias sempre estarão com todos nós, de uma forma que nos ajude a transformar o luto em luta. O médico dizia que era sua missão transmitir à família o valor da honestidade e do trabalho. Os olhos de Luiz brilhavam ao contar como gostava de atender os pacientes em suas casas. Internado, pediu para falar com os netos. Não deu tempo. Agora, as netinhas olham para o céu, mandando beijos para a estrela mais brilhante. Sabem que o vovô de onde está retribui o carinho com o mesmo entusiasmo e alegria que marcaram a sua vida. Assim como vamos fazer com as mais de 1,5 milhão de vidas perdidas pela Covid. Salvou inúmeras vidas. Na luta contra o novo coronavírus, não sossegou e se destacou. Fica para nós o seu sorriso solto e o seu exemplo de profissional competente e dedicado. As memórias de cada um vão continuar com a gente e nós temos que zelar por elas. Não podemos fazer pouco caso, não podemos menosprezar a pandemia. Pelo contrário, precisamos lutar pela história deles e principalmente pegar a memória de cada um usando-as de força
para evitar novas mortes. Eu tenho certeza que essa é a melhor homenagem que podemos fazer aos que se foram nessa pandemia. Então, quando for sair, lembre de cada uma dessas histórias e se mantenha fixo aos protocolos. Essas vidas não se foram em vão. Não foram em vão porque vocês estão aqui pela informação, pelo conhecimento, pela luta. Uma luta que só está começando. Uma luta que honra tudo aquilo que aprendemos com esse ano atípico. E que mesmo com tudo parado, eu tenho a honra de ver história passando pelos meus olhos. Foi um longo corredor até os livros de história. A revolução da ciência passando bem na minha frente. Uma vacina produzida em tempo recorde, fruto de uma dedicação imensurável dos heróis da área da saúde. E 2020 termina cheio de esperança, de que todos possam receber essa agulhada nos braços. Mas principalmente, o fim de 2020 termina com a esperança mesmo de que a gente possa viver um novo normal. Que não podemos aceitar que aquilo que a gente vivia antes da pandemia era o normal. 2021 vai sim ser melhor, mas vai ser melhor mesmo se você for a sua melhor versão de si. Segura a onda um pouquinho, só mais um pouquinho, que a gente tem luz agora no fim do túnel finalmente. E eu sou a prova, vacinada.